Estamos de volta, hoje conversando com Romeu Sasaki, pesquisador, autor e consultor de temas voltados à inclusão das pessoas com deficiência. Você estava querendo terminar uma explicaçãozinha sobre a questão dos 6, não sei quantos por cento. Certo, 6,7%. Então é o seguinte, agora, por que abaixou tanto? Porque agora, para o IBGE, não é qualquer pessoa que tem deficiência que é pessoa com deficiência. Então, o que são 6,7%? Apenas aqueles que têm deficiência grave. Pode ser intelectual, visual, auditiva, tudo, mas tem que ser grave. Resumindo, vai sair errado de novo. Ponto. Vai sair tudo errado. Vai sair errado de novo. A pessoa que tem uma deficiência um pouquinho menor, naquelas 5 áreas, não são pessoas com deficiência para o IBGE. Tá então, errado. não. Está errado. Tá errado. É incrível, né? Tão fácil, mas está errado. Romeu, você foi tradutor da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006. Isso. A importância disso para o Brasil? A importância do Brasil é porque o Brasil faz parte do mundo inteiro. Nós queremos andar no mesmo ritmo, com os mesmos conceitos, a mesma mentalidade, a mesma visão, né? E fazer a mesma linguagem de inclusão com o mundo inteiro. Então, foi importante o Brasil participar para não ficar atrás. Os outros vão embora e o Brasil... Tem que andar junto. Agora o Brasil está indo junto. Isso é importante, o que você falou de uma importância tão grande, porque a gente vê as pessoas que viajam para fora do Brasil e falam, nossa, você tem que ver a acessibilidade lá fora, é fenomenal. Vem aqui e começa, sabe, jogar na nossa cara de que nós estamos, como você disse, 10 anos atrás, isso não pode mais acontecer, nós temos que caminhar junto, dar o braço para o americano, para o alemão, para o japonês, e caminhar junto. E a importância da tradução das conquistas lá de fora é isso, é você tentar igualar o nosso tempo. Isso. O nosso tempo, a nossa metodologia, né? Tudo mais. Agora você está lançando um livro chamado As 7 Dimensões da Acessibilidade. Sim. Você pode falar um pouquinho a respeito desse livro? Por que você escreveu ele? Sim, esse livro tem 300 páginas, mas não foi escrito de um fôlego só. Várias páginas eu já tinha escrito de tempos em tempos, né? Como artigo, como trechos, como apostilas. O que eu fiz foi fazer uma coletânea, fazer uma coleção, né? Aí eu fiz uma estrutura para o livro, né? Porque tudo aquilo que eu escrevi e li, eu guardei até hoje, desde 1960 que eu guardo, né? Então foi muito fácil achar todos esses dados, os fatos, né? Datas, nome de gente, que país, o que foi feito em acessibilidade. Eu tenho tudo lá em casa, né? Na verdade, esse livro eu li ele todo. Ele é um verdadeiro dicionário, vamos colocar assim, cronológico, de todos os avanços de lei, de decreto que houve no mundo desde 1930. Porque até agora, até 2019. Quando eu comecei em 60... Então, quem gosta, quem tem vontade de aprender sobre acessibilidade, deve ler esse livro. Isso. Então, eu comecei em 60, mas em 60 eu já peguei os livros que foram lançados em 30, 40, 50. Acompanhei. E agora me diga, quais são as 7 dimensões da acessibilidade e quando que elas começaram a ser classificadas? Certo. Então, a primeira, eu vou falar em ordem alfabética, que é assim, todo mundo grava também, né? Então, arquitetônica foi a primeira acessibilidade que surgiu, embora a segunda, que é atitudinal, é a mais importante, é a mais antiga como prática. Então, as barreiras atitudinais sempre existiram, a humanidade sempre olhou muito mal as pessoas com deficiência. Não aceitava o outro, né? Então, o contrário de barreira atitudinal é acessibilidade atitudinal. Então, né? C é comunicacional, acessibilidade da comunicação, falada, escrita, gestual, sinais, né? Também digital, né? Computador, etc. Aí nós temos a instrumental. Por exemplo, teclado, caneta, lápis, tudo que é instrumento, ferramenta para estudar, para trabalhar, para lazer, para turismo, tudo que é instrumento é instrumental. Então, acessibilidade é instrumental. Entra o trabalho da terapeuta ocupacional. Também usa muito. Ajudando. Usa muito. Isso. Vários inventores de instrumentos foram terapeutas ocupacionais, embora também outros participaram.
Depois vem M, metodológica. São métodos e técnicas de trabalho, de estudar, de brincar, são metodologias, né? E aí nós temos a natural, M depois N, natural, porque existem barreiras naturais, barreiras criadas pela natureza, e o contrário da barreira natural é a acessibilidade natural. O que é isso? Isso é muito importante porque o movimento, os especialistas só pensavam em ambientes construídos pelo ser humano. O estúdio, a escola, a casa, teatro, tudo construído pelo homem. E o único que é construído pela própria natureza é a barreira natural e também a acessibilidade natural que o ser humano ajuda a implantar. Então é muito importante que a pessoa com deficiência também tenha o direito de usar a natureza para meditar, para brincar, para o lazer, para o turismo, enfim. O que o ser humano, o que a pessoa com deficiência de outras áreas faz na natureza, algumas pessoas não podiam fazer por causa das barreiras naturais, né? Cachoeiras, rochas, pedregulhos, lama, buraco. E tudo isso está sendo, sem destruir a natureza, está sendo acessibilizado com patamar, né? Com pontes, enfim. É bonito, porque combina a natureza, aquela árvore, aquela cachoeira, tudo, com as rampas, sabe? Com os elevadores dentro da natureza. Respeitando a natureza. Exatamente. E daí nós temos a programática, letra P, que é a sétima. Programática, como diz o nome, a barreira programática é quando alguém escreve um livro, ou alguém escreve um artigo de revista, de jornal, e lá está, sem ele saber. Aí a palavra programática vai ser, sem ele saber, há barreiras dentro daquele texto. Num filme, numa revista, numa dança, qualquer expressão, às vezes a pessoa não se dá conta que lá dentro está embutido uma barreira, ou várias barreiras programáticas, que são barreiras invisíveis. Né? Até eu dou um exemplo aí. Isso, eu ia pedir um exemplo. Um exemplo na área da educação. Nós temos um decreto federal que vale até hoje, está em vigor, 3258, de 99, que na área da educação, logo no primeiro artigo do capítulo da educação, fala uma coisa que, lendo assim, você acha bacana, porque lá diz o seguinte, que as escolas comuns são obrigadas a matricular na escola comum, na escola regular que eles chamam, né? Mas eu não gosto dessa palavra regular, então a escola comum, que depois se tornou inclusiva, é obrigada a matricular nessas escolas pessoas com deficiências capazes de conviver em ambiente comum, em escolas comuns. Então, quem vê isso, fala, nossa, que bacana a lei, né? A lei está obrigando a escola que é obrigada a matricular. Só que aí vem a coisa, pessoa com deficiência capazes de conviver, ou seja, alguém tem que medir, alguém tem que avaliar para dizer, essa pessoa não é capaz, essa outra é capaz. Então, quem é capaz, a escola é obrigada a matricular. Quem foi considerado incapaz, por aquele critério... Exclusão. Exclusão. Então, está aí, mas ele está valendo. Mas esses conceitos, 7 conceitos de acessibilidade, é coisa nova, né? Bom, eu sistematizei, né? Porque eu fui a primeira pessoa que fez essa coisa. Porque antes eu saía assim, fala sobre acessibilidade arquitetônica, fala sobre acessibilidade metodológica, tudo solto. E cada um fala só daquela acessibilidade, né? Então eu peguei as 7 e coloquei em ordem, fiz um sistema. Tá. Aqui no seu livro você abre uma discussão, não sei, não é você, mas você fala de uma discussão que está tendo sobre a mudança do símbolo da pessoa com deficiência. Isso. Que eles estão mudando, lá um conceito da ONU, está mudando a questão do símbolo. E você discute aqui sobre a aceitação disso ou não pelo público, o conhecimento disso ou não, se vai resolver. Você pode falar para a gente o porquê da mudança do símbolo e se isso vai pegar ou não? Tá bom. Então, o primeiro símbolo é de 1969, que vale até hoje. Porque não houve nenhuma lei, nenhum pronunciamento oficial. É aquele homenzinho sentado na cadeira. Isso, aquele que todo mundo conhece, né? Está em tudo quanto é porta e tal. 69, né? E não houve nenhum pronunciamento
sobre a revogação daquele símbolo para entrar o novo, né? Só que antes da ONU, uma faculdade dentro de uma disciplina, de um curso de uma universidade, uma faculdade, e dentro de uma disciplina, o professor fez um trabalho para os alunos, ainda universitários de graduação, não é nem de mestrado, é graduação, de um novo símbolo, porque aquele de 69 já, sabe, não aceitavam, porque é isso, porque tem um monte de críticas daquele símbolo, que já está durando desde 69. E eles entraram com aquele segundo símbolo que está aí, que transforma Só aquela... uma explicaçãozinha. Isso. O primeiro símbolo parece um homem estático, dá a impressão de que é apático, sem vontade própria. Ele está paradinho ali. Isso. O segundo símbolo parece o cara tocando a cadeira. Até a posição dele a posição dele de atrevido, de agressividade, Isso. De movimento. Exatamente. Que dá a impressão de um atleta tal. Exatamente. Esse foi o segundo símbolo. Isso. Aí veio o terceiro, logo em seguida, porque o segundo símbolo veio em 2013. Em 2015, 2 anos depois, a ONU entrou com esse símbolo que pretende que vai substituir tudo que saiu antes. Só que aquele segundo, é claro, comparando com o primeiro, é muito mais bacana, né? E até parecia que era uma pessoa com deficiência. Isso, dá para ver que é uma pessoa com deficiência. Mas o terceiro... Em cadeira de rodas, né? Certo? Só que tem uma coisa, não é todo mundo que tem a capacidade... Aquele atlética, dinamismo. Aquele dinamismo, aquela coisa atlética de tocar uma cadeira de roda, né, de corrida. Então, não serve para significar. E assim mesmo, tem o mesmo defeito do primeiro, que parece que só fala da deficiência física, tanto o primeiro como o segundo. Já da ONU de 2015, não aparece nada da cadeira de roda, nem muleta, não aparece nenhum aparelho, né? E também não dá para saber se aquela pessoa tem deficiência ou não. Pode ser que seja intelectual, porque a gente não vai enxergar naquele boneco se é intelectual ou surdo, né? Não dá para saber, né? Só que então, o problema é o seguinte, né? Eu descobri, né, quando eu estava pesquisando, para escrever o livro, que aquele desenho da ONU é uma simplificação, coincidentemente. Do homem vitruviano. Isso, porque, na verdade, quem desenhou aquele desenho foi Leonardo da Vinci em 1490, quer dizer, bastante tempo. E ele fez exatamente aquele desenho, né? Então, alguém da ONU pegou aquilo e estilizou, pôs um traços moderninho, parece de criança, né? Aquele braço redondinho, aquela cabeça redondinha e tal, né? E é igualzinho o homem vitruviano. E aí vem o terceiro senão. Esse homem vitruviano é da época do renascentismo, onde os valores sociais, estéticos e atitudinais são completamente contrários ao que a gente prega hoje na inclusão. A inclusão o quê? É aceitar as pessoas como elas são, e não o ideal, o corpo ideal que o Leonardo da Vinci desenhou. Que ele falou, cientificamente ele achou as dimensões ideais do homem perfeito, do ser humano perfeito. Isso vai contra o que nós estamos pregando aqui. Para a gente encerrar, você acha que deveria continuar o antigo? Sua opinião. Olha, se o mundo inteiro, a maioria achou que esse da ONU novo é melhor, que é mais bonitinho, mas, embora não diga nada sobre deficiência, eu estou propondo que coloque os dois juntos. O primeiro... Até a população esqueça o segundo. Põe o primeiro e o da ONU junto. Durante 10 anos o mundo vai ficar sabendo, mas por que tem aquele outro, né? Então vai saber que um está substituindo o outro. Daí daqui a 10, 15 anos, tira aquele primeiro e só fica o terceiro, que agora aí todo mundo vai saber o que é. Ok. Romeu, obrigado por você ter vindo e dar mais uma aula para a gente. Obrigado. Eu agradeço bastante e sempre que eu converso com você eu aprendo um pouco mais. Então tá. Estou às ordens. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais, TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.